Olá, minhas queridas! Muito bom dia! Sejam bem-vindas à minha casa. Pega seu cafezinho, pega seu chazinho, puxa a cadeira. Vamos passar meia horinha juntas aqui, fazendo o que a gente mais gosta de fazer, né? Que é falar sobre a nossa casa, falar sobre o nosso casamento, falar sobre o universo feminino. Então, sejam bem-vindas. E hoje eu tenho um recado importante para vocês. Você está linda em sua casa. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito em breve estaremos, inclusive, de casa nova, né? Vou mostrar tudo para vocês. Tem sido dias muito corridos, mas muito gostosos, porque nós estamos lidando com esse novo projeto que acabou de nascer, que é a Minha Casa. Estamos lidando com encaixotar coisas para mudança e crianças de férias, né? Bora tomar café com bolo de banana, nada mal, né? Mas pensa numa pessoa que gosta de bolo de banana, Juliano. Eu não sou muito fã, eu prefiro um bolinho de cenoura ou de fubá, mas gosto. Mas assim, fã, que não consegue resistir, Juliano Nunes, tá, Keila? O dia que a gente for te visitar, se quiser agradar Juliano, pode fazer bolo de banana, ele vai amar. Eu falei que hoje é Tira Dúvidas, então estou a serviço de vocês. Semana passada falamos sobre a criação de metas, falamos sobre como construir um mundo, construir um ano que é um ano maravilhoso para nós, né? Preparar o ano de 2026 para nós. Início de janeiro eu vou fazer as minhas metas, aí eu volto um pouquinho com vocês nesse assunto, tá? Eu faço uma delícia, um bolo de banana, você faz pra ele. Elis, pode mandar a receita no direct, eu super aceito. Eu não tenho uma receita magnífica de bolo de banana, pode me mandar que eu super aceito, eu faço pra ele. Ele vai adorar. Seguinte, meninas, então, vamos lá. Quem tem dúvidas, tanto da semana passada quanto do encontro de ontem, ontem eu falei pra vocês, né, sobre o perigo que é de a gente fazer perguntas perguntas que só pioram a situação, perguntas que não agregam em nada à restauração, perguntas que colocam o outro contra a parede, perguntas que fazem a gente ter informações que depois pra gente esquecer daquilo, só o pai na causa. Também aceito a receita. Então, faz assim, Elis, você manda a receita pra nós. Você manda a receita pra mim no direct e depois a gente compartilha, ou nos stories ou lá dentro do grupo, tá? Inclusive, quem não está, coloca nos comentários desta lista. Ah, boa ideia, ó. Então, vamos fazer o seguinte, o encontro de ontem foi top. Foi mesmo, gente. Quem perdeu o encontro de ontem, perdeu um curso, tá? Perdeu um curso. Seguinte, quando eu deixar essa aula salva, você, por gentileza, quando puder aí ao longo do dia, vai lá nos comentários e coloca a receita e depois a gente fixa bem no alto, bem no topo, assim, dos comentários, tá bom? Então, vamos lá, já temos pergunta aqui. Deixa eu ver se tá sendo possível compartilhar as perguntas que chegam. Fixar comentário. A Maria perguntou o seguinte, Maria. Marido tirando a autoridade da mãe sobre o filho, como me posicionar? É seu marido tirando sua autoridade de mãe em relação aos filhos de vocês, ou a mãe dele tirando a autoridade dele sobre os filhos de vocês? Isso é importante, porque é diferente, né? É bem diferente. Então, coloca aí, seja mais específico. Inclusive, ontem chegaram perguntas, chegaram temas legais nos stories, mas teve um grande problema, as pessoas não colocavam a pergunta. Ah, meu sogro tá morando com a gente, ele tá 5 AVCs, não sei o que, tá, mas qual a pergunta? E teve outra lá que só falou, mas não fez a pergunta, daí eu não tenho como ajudar. Então, ó, a pergunta é, meu marido está tirando minha autoridade de mãe, como lidar? Agora sim. Então, vamos lá. Tem como também vocês colocarem aqui, ó, como alguém fez, que fica legal também. Vocês colocam a pergunta aqui, no pontinho de interrogação, também é bom, viu? Porque daí eu consigo compartilhar aqui. Então, vamos lá. Marisa, o meu marido está tirando a minha autoridade de mãe. A pior educação
que os pais podem dar para os filhos não é o excesso de autoridade, presta atenção no que eu tô falando. Excesso de autoridade, o menino não pode fazer nada, ele não pode abrir o bico, ele não pode errar, ele não pode ter pensamento próprio, ele não pode, nada. Tudo é não, só fica castrando a criança, tolindo a criança. Péssimo, mas não é a pior das educações que se pode dar. Acreditem. Marisa, aqui em casa é o oposto. A criança não tem limite, tudo pode, porque, nossa, eu tive abortos antes dele, então realmente a gente mima demais, tudo que ele quer, mal ele pede, a gente já tá adivinhando o que ele quer. Péssima também, a educação laissez-faire, que é sem regras, deixa fazer, deixa passar, isso é péssimo, mas também não é o pior. Então, pior do que uma educação com muito autoritarismo, com muito limite, excesso de limite, ou sem limite nenhum, é a educação conflitiva. Quem é das antigas já me ouviu falar sobre isso. A educação conflitiva é quando o pai fala uma coisa, a mãe vem e desautoriza. A mãe fala uma coisa, o pai fala uma coisa, a mãe vai lá e desautoriza. E a criança, ela fica perdida. Porque é o seguinte, eu vou trazer uma realidade aqui pra vocês. A criança pequena, gente, ela dá a vida dela. Literalmente, ela tá disposta a morrer pelo pai e pela mãe. Ela tá realmente disposta a adoecer para salvar o pai ou a mãe de alguma doença grave. Ela tá disposta a se anular para que o pai e a mãe fiquem em paz. Ela é capaz de adoecer para que o papai e a mamãe parem de brigar e cuidem dela, porque ela tá doentinha. Aí papai e mamãe param de brigar ou para de falar em divórcio. Então, não subestime, nós vamos falar muito sobre isso nos nossos encontros. Nós vamos falar muito sobre isso nesses encontros aqui do Minha Casa. Por quê? Porque, de fato, não dá pra gente seguir passando adiante os traumas que chegaram até nós por falta de conhecimento dos nossos pais. Está nas nossas mãos salvar essa próxima geração. E não importa se o seu filho é um filho adulto, se ele é adolescente, se ele é um pré-adolescente, ou se ele é criança, se ele está no ventre. Ou se é uma criancinha que já faleceu. Vocês vão aprender aqui a colocar filhos no seu devido lugar para que eles possam crescer e prosperar. Crescer com saúde e prosperar na vida. Financeiramente, nas relações, né, que eles vão construir. Então, definitivamente, a gente precisa entender o universo infantil, como funciona a alma infantil. E uma criança, ela está disposta a morrer, a adoecer pelos seus pais. Por quê? Porque os pais deram a vida. Então, por mais que a criança não saiba explicar que a vida veio do pai e da mãe, porque ela é muito pequenininha, ela sente que foi assim que aconteceu. Porque ela é ela, né? Então ela sente que essa vida que pulsa nela veio de algum lugar, e esse lugar é papai e mamãe. Por isso que quando o pai fala muito mal de mãe, isso adoece a criança, e o contrário também. Por isso que a gente combate, é mais uma razão forte pela qual a gente combate divórcio, porque é muito difícil um casal que se divorcia e que durante o processo de divórcio e depois não fique um espetando o outro, um espizinhando o outro. E isso faz com que a criança definhe, isso faz com que a criança adoeça, com que ela seque. Ela vai ficando seca, porque falando mal do genitor o tempo todo, né? Isso sem contar os familiares, né? Abençoados que ficam falando mal da esposa, né? Do marido, enfim. Então, o que acontece? Se as crianças têm essa inclinação, né, para até mesmo adoecer ou morrer por causa dos pais, porque o amor por esses pais, a gratidão por esses pais terem dado a vida é tão grande, o que acontece? Quando pai e mãe começam a se debater por conta da educação daquela criança, a criança adoece. E às vezes ela não adoece dando ferida na pele, psoríase. Às vezes ela não adoece, sei lá, dando febre, mas ela adoece no íntimo dela. Então ela entende que por conta dela, pai e mãe fica se desrespeitando, pai e mãe fica se desautorizando, pai e mãe ficam degladiando dentro de casa. Isso faz muito mal para a criança. Então isso é pior do que dois pais que se juntam para super proteger a criança, e isso também é pior do que dois pais que se unem para
pôr muito limite na criança, tolir demais a criança. Então, por que a educação conflitiva é a pior de todas? Porque separa pai e mãe. E não pense você que a criança, não, mas meu marido não fala isso na frente do Joãozinho. Não importa, a criança sente. Travou? Acho que não travou não, Pri, deve ser sua internet. Não, travou pra Priscila e pra... Tá travando pra vocês aí ou tá ok? Aqui pra mim tá ok. Tô vendo uns coraçõezinhos subindo aí, faz sentido pra vocês? Travou não, né, Cibele? Meninas, deve ser a internet de vocês aí, tá? Ó, aqui tá normal, deve ter sido aí pra vocês, beleza? Dá um jeitinho de ficar pertinho do roteador. Ó, oi, Gilene, tudo bem? Rosângela, minhas queridas. Ótimo. Não travou pra mim, então tá bom, então tá normal. Educação conflitiva é a pior. Então, Marisa, o que eu posso fazer? Obviamente, como quase todos os problemas que eu vou trazer para vocês ao longo das nossas conversas aqui no Minha Casa, a solução, embora ela seja simples, para vocês poderem compreender como colocar em prática, isso geralmente demanda um aprofundamento. Então, eu sempre vou trazer aqui para vocês, meus amores, o finalmente da coisa, tá? O que precisa acontecer? O como fazer isso, vocês vão, ao longo das aulas a gente vai fazendo, e se o caso for um pouquinho mais grave aí na sua casa, obviamente vocês precisam em algum momento entrar para a mentoria, entrar para os mini cursos, para os workshops, as imersões que a gente propõe. Porque todos esses trabalhos que a gente faz lá dentro, dá para detalhar, para que fique claro para vocês como chegar até lá, tá? Então eu vou contar aqui para Cami, que fez a pergunta, como chegar lá, o que precisa acontecer dentro da sua casa para que pare com esse conflito. Vamos lá, algumas razões, tá? Não sei o que tá acontecendo aí a fundo para que ele fique se degladiando com você, mas algumas razões, vou falar alguns motivos, se não for nada disso, depois a gente vê mais a fundo o que pode ser. Mas vamos lá, o que pode ser um marido que fica desautorizando a esposa? Primeiro, pode ser que ele esteja casado com a mãe. O marido que está casado com a mãe, ele ainda não deu espaço para a esposa. Então, essa esposa ainda não é, aos olhos dele, a coisa mais importante, valiosa e correta da vida. Ele ainda olha lá para a mamãe e vê na sua própria mãe o modelo correto de mãe, né? A forma correta de educar filho. Então, muitas vezes, o marido se debate com a esposa, porque a esposa, vamos supor que a esposa é contra a palmada e o marido, porque a mãe era a favor, o marido também é a favor. Então, eles se batem, por quê? Porque ele ainda está olhando lá para trás. Aí a esposa explica para ele por que palmada não é bom, por que não sei o que tem como educar sem palmada. Ele nem dá ouvidos, e não é por mal, é porque ele está, e aí, Cami, a gente chama isso de emaranhamento. Ele está emaranhado ainda lá no sistema familiar. Ele ainda está preso, é como se tivesse uma corda que ainda o prendesse lá na casa dos pais dele. E, por conta disso, ele tem dificuldade de dar espaço para a esposa. Então, nesse caso, vamos supor que seja isso, o que a esposa precisa fazer? Vai adiantar ela conversar sobre, para de tirar minha autoridade. Eu tenho autoridade dentro dessa... Não vai adiantar nada. Nada. E é isso que eu venho aqui na internet há anos trazendo, esclarecendo, que é, gente, para de achar que porque você pediu pro seu marido uma coisa, essa coisa vai acontecer. Isso vai funcionar com a compra do mercado, né? Amor, precisa que você compra leite. Amor, precisa que você compra leite. Amor, precisa que você compre leite. Amor. Uma hora entra na cabeça dele, ele traz esse bendito desse leite. Mas em se tratando de mudança de comportamento, o tal do já falei 1000 vezes não resolve. Não resolve por quê? Porque olha só, se eu falo pra ele, você precisa me dar autoridade. Afinal de contas, eu também sou mãe. Afinal de contas, né, eu também tenho o direito de testar no nosso filho as coisas que eu acredito que funcionam. Isso não entra, não resolve. Por quê? Porque o marido não entende. Por que é que ele pensa tão diferente dela? Para ele é aquele jeito que a mãe dele faz, ponto, acabou. Então, nesse caso, vai adiantar a esposa ficar pedindo ele para dar autoridade? Não vai.
que vai resolver? E a gente tá aqui para resolver casamentos. O que as minhas alunas fazem? Elas aprendem a trazer esse marido, elas ajudam esse marido a sair desse emaranhamento, tirar a mãe desse lugar que não é dela. O lugar dela é lugar de mãe. Ponto, acabou. Então, elas aprendem exercícios para que esse marido abra um espaço. Aqui, ó, eu já cansei e já falei. Não adianta, é até cansar e não resolve, tá? Então, o que vai resolver? O que vai acontecer? Se essa esposa aprende a conquistar o seu lugar de esposa, porque são milhões de homens e mulheres adultos que já deveriam ter se despedido da casa dos pais e tomado verdadeiramente o seu cônjuge, existem milhões de pessoas mundo afora que ainda não fizeram esse processo. E isso é bíblico, né? Tá lá em Gênesis. Para vocês verem que as pessoas não dão conta de fazer o básico do básico. Você escolhe uma pessoa, em meio a milhões, trilhões de pessoas, você escolhe uma, constitui com ela uma família e se despede da casa dos seus pais. E vai multiplicar. Vai crescer e multiplicar. Básico. As pessoas não dão conta, muitas vezes, de fazer o básico. E não são só homens que estão emaranhados com seus pais, tá? Com as suas mamães. O que existe de esposa que nem sabe, que ainda tá toda emaranhada com pai ou com mãe, geralmente é com o papai, não está escrito no gibi. E fica lá, falando, tentando resolver as coisas no diálogo, sendo que o problema é mais profundo. Então, se o problema é esse, o marido não consegue dar autoridade para a esposa por conta de achar que a mamãe, o jeito da mamãe dele é o melhor, o que essa esposa precisa fazer para ter autoridade dentro de casa na educação do próprio filho? Não é implicar com a sogra, não é ficar forçando esse desligamento dele com a mãe. É fazer o exercício para que esse marido, e acreditem, dentro do meu método Casamento 5D, já são milhares de mulheres que hoje têm um marido adulto dentro de casa, que ouve, que realmente escuta ela, que dá valor ao que ela fala, que a respeita. Por quê? Porque desembaraçou da mamãe, cortou o cordãozinho umbilical, tá? Isso é 100% possível de ser feito, tá? Agora, isso, ó, é o que a Rosângela falou, que é o que eu falo para as minhas alunas, e a gente prova isso, tá? Que a mulher tem o poder de influenciar o marido. E não é um poder zico, não, tá? É o poder. Tanto que a frase que eu uso é: a mulher pode mover profundamente o seu homem. Mover por esse homem para funcionar no seu melhor, no melhor que ele tem dentro dele, tá? E isso não é só com diálogo. Na verdade, é muito menos com diálogo e muito mais com postura, que a gente vem falando aqui nos encontros. Agora, Marisa, pode ser que seja o contrário? Pode ser que esse homem seja brigado com a mãe, não gosta nem de ouvir falar o nome dessa mulher. Por quê? Sei lá, talvez porque ela bateu demais, talvez porque ela foi embora, né, com o homem do circo e abandonou ele com os irmãozinhos. Talvez porque ele não foi o filho preterido. Ele tem alguma mágoa com essa mãe. E às vezes o jeito que a esposa quer educar o filho parece o jeito que a mamãe educava as crianças. Então a esposa é uma mão de ferro. A esposa gosta de pôr limite na criança. Só que a mamãe dele também pôs limite. E agora ele olha para a esposa e fica projetando, preste atenção nisso, fica projetando na esposa os sentimentos ruins que ele tem em relação à mamãe dele. Então, como ele achava a mamãe dele muito tirânica, achava ela muito brava, muito, né, muito carrasca, aí agora a esposa vai lá, bota limite no menino, um limite adequado, e o marido vira uma fera. Você tá ficando doida? Em filho meu você não fala assim, não. Com o filho meu não, né? O filho é deles. O filho também é dela, porque se fosse enteado, realmente ela não tinha que se meter. Mas o filho é deles. E aí o marido vira uma onça. Filho meu, você não põe a mão. Ou filho meu, você não fala essas coisas. Filho meu vai fazer o que quer. Já chega o que eu passei lá na minha casa, com a minha mãe. Também vai adiantar essa esposa. Você precisa me dar autoridade, eu também sou mãe. Não vai adiantar. Gente, o dia que vocês acharem uma esposa que tem um casamento perfeito, perfeito não, mas um casamento gostoso,
e que ela resolve tudo só na base do diálogo, vocês podem canonizar o marido, tá? Porque ele é um ser divino. Ele é um ser extraterrestre. É um ser que a gente precisa estudar. Por quê? Porque homem não escuta. Homem, não é que ele não escuta. Ele até escuta, mas ele escuta quando a gente fala alguma coisa muito disruptiva. Muito disruptiva. Ele escuta quando o que você fala toca o coração dele de uma forma muito diferente. Só que escutar não é sinônimo de mudar, porque quanta coisa boa que eu já falei para vocês aqui, vocês escutaram, fez sentido, tocou o coração e vocês não mudaram ainda? Por quê? Porque não sabe como mudar. Então você pode até chegar pro marido e falar assim, sabe? Eu andei refletindo que a gente tem se desentendido muito por causa da educação do Joãozinho, e eu entendo que eu tenho sido tirânica com ele, ao seu ver, como você fala, eu tenho sido tirânica com ele e várias vezes você me contou sobre o quanto te feriu a sua mãe ser tirânica com você. Só que você falar isso, peraí, ele já vai mudar o semblante. Ele já vai prestar atenção no que você tá falando, porque você tá trazendo algo novo, não é a mesma ladainha de sempre, de você me desautoriza, você não me dá autoridade, você tá acabando com a educação do nosso filho. Não, peraí, essa mulher fez um link. Essa mulher linkou, ela uniu 2 pontos, que na cabeça dele eram 2 fios soltos. Quando ela une esses 2 pontos, já dá uma coisa diferente ali. Isso é sinônimo de mudança? Pode ser. Raramente será, mas pode acontecer. Só de falar isso, o marido já falar, não, realmente eu estou jogando em você as amarguras que eu tenho, as mágoas que eu tenho com a minha mãe. Mas em geral não vai resolver, mas já vai ser diferente da maioria e já vai abrir espaço para o processo de cura, tá? Então, é muito importante que, eu já passei por isso, mas era eu quem comparava com meu pai. Olha que legal. Eu amo essas aulas, esse trabalho, sabe? Porque muitas mulheres dão testemunhos de que uma aula, onde eu estava dando um exemplo, às vezes, sobre o marido, ela conseguiu pegar aquele exemplo, ver que ela é quem estava cometendo aquele erro, e por conta daquele erro, o casamento correndo risco. Isso acabou de acontecer aqui, ó. A Missões Vida colocou o seguinte, eu passei por isso, mas era eu quem comparava com meu pai. Ou seja, ela conseguiu compreender que no casamento dela, ela estava casada com o papai dela era o perfeito, maravilhoso, e ela é que ou não, né, o papai era um tirânico, e ela estava projetando sobre o marido dela as coisas que ela tinha com o pai dela. Significava o que, então? Que esse marido estava pagando a conta por algo que ele não fez. Quem foi tirânico foi o papai. E se por acaso ele estivesse sendo tirânico igualzinho o papai foi, ao invés de ficar simplesmente tolindo esse marido, senta e conversa. Aí sim eu acho que vale a pena a conversa, que é no sentido de, olha, eu já falei várias vezes sobre o que o meu pai fazia comigo, mas talvez eu nunca tenha te contado quais foram as marcas que aquela tirania deixaram em mim. E aí abrir o coração, falar, sabe, teve uma vez que por conta de eu ter, sei lá, quebrado uma xícara que ele gostava, porque eu fui lavar a xícara, eu quebrei a xícara, ele pegou a correia, aí você conta os detalhes de como aconteceu. Ele tirou o cinto e ele me deu lambada de cinto, e eu fiquei com as perninhas marcadas ali, roxas e tal, e eu fui pra escola de calça, naquele calor, porque ele me açoitou e ficou marcas, e eu fiquei com vergonha daquelas marcas de cinto. E eu sei que você não está fazendo isso com o nosso filho, mas eu preciso te contar que quando você faz essas ameaças, quando você tira o cinto, quando você cata o chinelo, essa cena vem à minha mente. Então, eu não sou contra você educar nosso filho, muito pelo contrário. Que bom que ele tem um pai que sabe colocar limite. Frouxo na vida o nosso filho não vai ser. Mas se for possível, não tira mais a correia, não tira mais o cinto, não ameace. Porque uma hora pode ser que o nosso filho tire você do sério e você dê umas lambadas nele.
e deixe nele marcas como meu pai me deixou. Fala isso e sai de cena, sai. Não deixa nada, não tem que perguntar mais nada, não tem que falar mais nada. Sai, deixa seu marido elaborar. A ciência diz que mensagens emocionais muito profundas, o homem leva até 8 horas, se não mais. O meu eu acho que leva umas 24 horas, uns 3 anos, para elaborar. Então, essas mensagens emocionais, você tem que falar e tem que sair de cena, porque se você trouxer mais coisa, aí além disso, teve um Natal, aí pronto, aí seu marido já tá prestando atenção lá no futebol, porque aí você trouxe informações demais para ele, né? Fala isso, sai de cena, vai lá pro quarto fazer um exercício em relação a seu pai e dizer para ele, querido papai, foi o melhor que o senhor pôde. Por ter sido difícil para mim, vai ser mais leve para os nossos filhos. Então, apesar de tudo, de ter doído muito, tá tudo bem. Eu olho pro Senhor com amor. Sabe, se recolhe, vai lá fazer um exercício de reconciliação com seu pai, porque mulher que tá brigada com o pai se dá mal na vida em todos os sentidos. Vai lá, vai assistir uma aula nossa aqui que tenha sobre isso. Se não tiver feito, a gente faz, sabe? Então, meus amores, vocês vão perceber que a cura, ela perpassa um cenário emocional que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, muitas esposas estão querendo mudar os maridos usando só o cérebro racional, esquece da parte emocional. E eu não tô falando aqui para vocês serem, né, mulheres emotivas. Não é emotiva, é tocar na emoção do outro. Só que para isso, a gente tem que ter conhecimento. Eu tenho que saber como é que eu vou falar disso se eu não assisto uma aula dessa. Às vezes eu até falo sobre isso, mas eu não interrompo a conversa na hora certa. Aí eu desando a falar de mais 2, 3, 4 coisas que meu pai fez comigo, aí dá o efeito contrário. O meu marido passa a ter ódio do meu pai. Meu marido passa a ver o meu pai como um sujeito assim, aqui nessa casa esse homem não pisa mais. Entende a dó? Vocês entendem, gente? Tá claro pra vocês? Será que só o Juliano leva 24 horas? Muito capaz, né? Sei. A mulher processa a coisa muito rápido. O homem, ele demora, gente. Isso é científico, tá? Então, a gente precisa... E vocês veem que é uma aula de... Quanto tempo tem que a gente tá aqui, gente? Meia hora. Já deu meia hora? Mas nós nem começamos a conversa. E eu ainda tenho um recado lindo pra vocês. Eu vou dar o recado e tirar mais uma dúvida, tá? Fica claro pra vocês. Marisa, não sei como fazer na minha casa. Não importa. Calma, a gente acabou de começar. Pelo menos tá claro pra você que só chegar e falar assim, me dê, como é que chama aqui? Me dê autoridade. Eu tenho direito de ter autoridade. Ou então chorar e falar, por que você não me dá autoridade como mãe? Meu sonho era ser mãe. A mulher acha que às vezes tocar a emoção do homem é isso, é chorar diante dele, porque você tá tirando de mim a coisa mais preciosa. Como foi sofrida a minha gestação com esse neném, e agora você não me deixa educar, ou você é tirânico com ele. Ela pensa que isso, agir como uma criancinha indefesa, é que vai tocar o coração do marido. Toma atento, não é isso. Não é isso. Mulher tem que ser firme, mulher tem que ser forte emocionalmente, mesmo que ela esteja falando de algo que a feriu. Mulher pode chorar, mas ela tem que chorar que nem adulta. Não pode chorar que nem uma bebezoca, frágil. Homem não respeita mulher frágil. Essa fragilidade, sabe? Esses dias brinquei com uma seguidora ali. Ela falou, você acha que de vez em quando a gente pode fingir fragilidade pra ele fazer as coisas? Pode, deve. Finge de sonsa, finja de árvore, de quando que você é um ipê florido. Não dá conta de fazer nada. Não dá conta de carregar sacola, não dá conta de abrir a porta do carro, não dá conta de pagar aquele boleto do mês. Finja de ipê, de quando você é um ipê. Um ipê florido. Frágil, belo, tá lá, plantado lá. Não dá conta de fazer nada. Mas, meus amores, isso é só um teatrinho, porque na essência, na alma, esse homem tem que olhar e tem que ver o quão forte a gente é. Por quê?
Ué, porque na hora de ele escolher com quem que ele vai envelhecer, ao lado de quem que ele vai envelhecer, você acha que ele vai escolher ficar ao lado de uma pirralha frágil, indefesa? Sei que. Ou ele vai escolher ficar ao lado de uma mulher que na essência é forte? Eu sou fraca, Maris, você não é, você está. Como eu já estive, Marilde. Então não repita isso. Eu quero que você escreva agora. Eu estou fraca. Por quê? Porque tem período que a gente está mesmo. E eu não acho que seja aleatório não, tá? Eu acho que é bem a vida dando um recado. É bem a vida nos dando uma oportunidade. É bem a vida falando assim, ó, você tá consciente que você está frágil, que você está fraca. Se você está consciente disso, você já tá melhor do que 80% da população do mundo que nem sabe que está frágil, tá? Tá jurando que tá, né, arrebentando a boca do balão. Então, os períodos da vida em que a gente está fraco, porque graças a Deus a gente é humano e a gente atravessa isso, e quem não conhece a história de Jesus Cristo, convém conhecer para ver que até ele teve os seus momentos de fraqueza. Até ele questionou Deus. Até ele duvidou de que aquilo que ele tinha que passar, realmente ele tinha que passar. Quem somos nós na fila do pão para não sentir fraqueza nessa vida? O que a gente não pode fazer é ficar nessa fraqueza ad eterno. É ficar nessa fraqueza entre ano e sai ano. Então, reconhecer que está fraca, que está frágil, que está perdida, que está confusa, que está ignorante, que está sem recurso, é uma grande bênção. Por quê? Porque o próximo passo provavelmente vai ser lutar para sair dessa fraqueza, dessa confusão. Certo? Meus amores, não vai dar para tirar mais dúvidas que o tempo já se foi. Amanhã eu vou fazer uma aula para vocês muito especial. E aí eu aproveito para tirar mais dúvidas. Amanhã eu vou falar para vocês. Eu vou falar para vocês como. Primeiro, é possível realmente, Marisa, um casamento que tá ruim. Vocês aí que falaram de marido que tá com outra mulher, marido que tá fora de casa, marido, seja o erro que for, bebendo demais. Marisa, é realmente possível restaurar um casamento? Mas assim, de verdade, não é fingir que tá restaurado, não. E se é possível, como fazer isso? É o tema do encontro de amanhã, só que antes de liberar vocês, eu quero fazer um convite muito especial. Porque no dia 7 do mês de fevereiro, nós batemos o martelo aqui, e vocês vão ficar sabendo em primeira mão. Eu vou fazer um evento para vocês. Esse evento, para quem aí conhece o Dia D da família, é bem aquilo, tá? É uma imersão. E essa imersão é para mostrar para vocês como restaurar um casamento onde houve erros. Como fazer com que o casamento não chegue ao fim. É como mesmo, tá? Passo a passo. Amanhã eu vou falar para vocês se é possível um casamento dar certo, mesmo que ele esteja horrível. No dia 7 de fevereiro, eu, se fosse você, ia lá na sua agenda, desmarcava tudo o que você tiver das 8 da manhã até mais ou menos 4 da tarde. Desmarque, remarque, fala que não vai mais e esteja presente comigo nesta data. Vai ser um dia inteiro pra gente falar só sobre erros e perdão. Como é que vira a página realmente? E não importa se foi você quem errou, se foi o seu marido, se foram erros pequenos, se foram erros grandes, se são erros que estão acontecendo desde o namoro. Não importa se você ouviu por aí que o problema que você tá passando no seu casamento não tem solução. Não importa. Nem que seja a última coisa que você faça na vida pelo seu casamento. Se inscreva na imersão. Então, vocês vão digitar aqui imersão. E digitando a palavra imersão, já vai chegar no direct para vocês um link para que vocês possam... Deixa eu colocar aqui, ó. Vai ser dia 7 de fevereiro, tá? Digitando a palavra imersão, vai chegar no seu direct um link para você se inscrever. Se inscreva. Preço promocional. Pode ser que a gente faça lotes e aí você acabe ficando de fora desse preço promocional. O que importa é que você tire esse dia
para que você possa olhar para a questão dos erros. Lembra que eu falei ontem para vocês que o que leva os casamentos ao fim é a falta de conhecimento? 99% dos casamentos vão chegar ao fim por causa de erros. Por causa de conhecimento, falta de conhecimento que faz com que a mulher erre. Por exemplo, hoje aqui nesse encontro de meia hora, agora vocês imaginam a gente passar o dia todo, tá? E focado só em erro, perdão, parar de repetir os erros, como se posicionar para que você consiga perdoar de verdade, como se posicionar para que esse erro não aconteça de novo. Você precisa voltar a admirar seu marido, e se ele continua errando, gente, não tem como voltar a admirar um homem que só fica errando. Marisa, não sou ouvida, não sou respeitada, como recuperar? Vocês viram aqui hoje, em meia hora, de forma prática. Vocês viram que o caminho não é ficar falando. Vocês viram que o caminho é tocar o coração desse homem. E não é tocar o coração desse homem colocando uma musiquinha romântica. Não é falando qualquer coisa ou chorando na frente dele. É ligando os pontos que estão soltos dentro da cabeça dele. Por quê? Porque os maridos de vocês que estão adoecidos. O que é adoecido, Marisa? Usando droga, usando álcool, em adultério, só pensa em trabalhar, ou pelo contrário, não pensa em trabalhar. Um homem feminino, um homem que não tá se sentindo feliz em pagar as contas e cuidar de vocês, um homem que foge de intimidade física, um homem, intimidade sexual, um homem que só quer sexo o tempo inteiro. Qualquer uma dessas coisas aí que você sente que não tá muito saudável, significa então que ele está adoecido. Nessa imersão você vai aprender a se posicionar para parar de errar. Por exemplo, talvez a Cami estivesse errando, querendo ter autoridade dentro de casa, dentro da educação do filho dela, sem saber que não adianta ficar falando e pedindo e implorando. Agora ela já sabe. Agora ela já vai ter pelo menos 2 pontos para parar para pensar sobre por que será que esse homem tem tanta dificuldade de me dar, de permitir que eu tenha autoridade com o nosso filho. Isso eu falei 2 pontos, tá, gente? Ainda tem muitas outras coisas aí que a gente poderia investigar, tá? Acho que será pouco porque são muitos erros. Não, vocês podem ter certeza. Já foi desenhado, eu já sei absolutamente tudo. Inclusive, nos próximos encontros eu vou trazendo spoilers sobre o que a gente vai trabalhar. O evento já está prontíssimo, já sei os tópicos que nós iremos trabalhar. E eu posso garantir para vocês que mesmo que vocês estejam passando por muitos erros, ou erros que já se arrastam por muito tempo, eu posso garantir para vocês que é suficiente o tempo que a gente vai passar lá, tá bom? E como vocês sabem, sempre eu vou fazendo convites para a gente ir aprofundando nesse trabalho para que vocês vivam o extraordinário dentro da casa de vocês. Vocês estão diante de uma profissional que acredita com todas as células do meu corpo, acreditam no amor de um homem e de uma mulher e acreditam que esse amor pode funcionar dentro de uma longa vida. Eu acredito. E eu não acredito na fantasia, eu acredito porque tem ciência por trás disso. Eu acredito porque tem método por trás disso. Eu acredito porque eu estou vendo a vida de milhares de mulheres sendo transformadas dentro do casamento e porque eu vivo isso. Eu vivo isso que eu estou ensinando para vocês, então eu acredito, por conta de todos esses motivos, que sim, mesmo que hoje você esteja vivendo uma fase da sua vida e do seu casamento que você nunca imaginou que iria viver, eu acredito que você pode, em breve, dar testemunho de cura. Assim como vocês sempre estão vendo aqui as alunas dando testemunho, tá bom? Amanhã, como eu preciso ir, amanhã eu tiro mais dúvidas sobre a imersão, tá? Se vai ficar gravada, se não vai, como é que faz? É parecido com o curso Terapia dos Erros? E não é, né? Assim, alguns pontos são os mesmos, porque não tem como fugir daquilo. Agora, não é gravado, é ao vivo, né? A gravação, talvez eu vou ver com o pessoal aqui o que a gente pensou sobre a gravação, só que geralmente a gravação costuma ser mais caro do que o evento, né? E geralmente a gente costuma dar de presente a gravação para quem participa. Esses detalhes eu confesso que ontem a gente não falou na reunião, então eu trago para vocês a informação. Obrigada, Silvinha. Beijo para você. Então,
essa imersão é para todas vocês que estão passando por algum problema aí que envolve erro da sua parte ou da parte do seu marido. E se você tá perdida, sem saber o que fazer, digita a imersão para que você possa receber o link e ver que o preço é assim, gente, é simbólico. É simbólico. Você não compra na sua cidade uma pizza de 8 pedaços, tá? Você não compra com esse dinheiro. Se for uma pizza boa, você não compra com o investimento que você vai fazer para passar um dia comigo. Marisa, eu já fiz o terapia dos erros. Eu vou te mostrar o que vai acontecer lá, quais são os tópicos, e aí você decide se você quer ou não participar, tá? Mas sim, tem pontos parecidos, porque a abordagem é a mesma, né? É o que está funcionando para as mulheres. Só que, olha, eu aprendi muito nas imersões do dia D. Isso, ó, a Lili tá trazendo aqui um testemunho, e é importante, tá? Para quem participou do dia D, é aquela pegada do dia D, tá bom? Então, a imersão, como lidar com erros dentro do seu casamento, para que o seu casamento não chegue ao fim, já está disponível para vocês aí na pré-venda. Aproveite essa condição especial. Marisa, eu comprei o desafio 21 dias, é a mesma coisa? Não tem nada a ver, é complemento, uma coisa vai complementando a outra. Até lá, porque ainda faltam 3 semanas, até lá você faz o desafio, porque daí você chega até mais bem preparada, tá? Inclusive, ó, o pessoal tá dando testemunho aqui, o dia D foi maravilhoso. As 3 edições, né, foram perfeitas. Uma das edições, inclusive, a gente falou sobre erros, e foi o maior sucesso. E como tem sido a maior demanda, né, e foi a maior demanda agora em 2025, a gente fez um levantamento e viu que de longe esse é o tema que as mulheres hoje mais precisam. Então, por isso eu decidi fazer a gente decidiu fazer essa edição dessa imersão focada em erros, para ajudar vocês, tá bom? Convide mais mulheres, não é exclusivo para quem está aqui no Minha Casa, é para toda e qualquer mulher. Toda e qualquer mulher que quer ser feliz no casamento, tá bom? Então, digita imersão, vai chegar para vocês lá nos stories, no direct. E qualquer dúvida, a equipe tá lá para ajudar vocês. E amanhã tem uma aula especial, começa às 8 horas. Divulguem aí. Marisa, é possível fazer realmente um casamento ruim dar certo? E eu vou contar para você se é, se não é, e se é, como é possível fazer dar certo, tá bom? Um beijo pra vocês, digita a imersão pra você já garantir sua vaga. São vagas limitadas, tá? Esqueci de falar. Então seja rápida, garanta sua vaga, que daí você já tá sossegada, desmarque tudo e venha participar com a gente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.